Volta um pouquinho, Leandro. Aí. Por gentileza. Objetivo. Olha aí. Então a escola bíblica dominical, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma meta. Hoje nós estamos aqui nessa primeira conferência. Primeira conferência nossa. Temos que ter um objetivo, temos que ter um alvo, metas a atingir. Todo o trabalho que você vai fazer, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Se você vai pregar a palavra, qual é o seu alvo, o seu objetivo? É o público que está te ouvindo, para você transmitir aquilo que Deus revelou para você, para a igreja. Então a igreja, quando se trata da escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical tem objetivos. E o pastor Antônio Gilberto, ele seleciona, nós vamos ver no slide seguinte, 3 objetivos, que nós fizemos questão de trazer para mostrar para a igreja. O primeiro objetivo, ganhar almas para Jesus. Parece estranho, não é, irmão? A igreja na escola bíblica dominical fica cheia de crentes, não é verdade? E glória a Deus por isso, que encha cada vez mais. Mas muitas vezes, por exemplo, o pastor Panadão vai concordar comigo, a gente costuma muito convidar uma pessoa para vir no culto à noite. Mas convidar uma pessoa, um descrente, eu estou falando de descrente, né? Convidar um descrente. Mas você convidar um descrente para a escola bíblica dominical, geralmente não se faz isso. Não é verdade? E é um dos momentos oportuníssimos para se ganhar almas, irmãos. O ensino da palavra de Deus, ele traz avivamento. E avivamento tem salvação de alma. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse no começo que eu sentia a presença de Deus. Então agora eu vou mais além ainda. Eu estou sentindo a presença de Deus. Amém? Porque Deus, irmãos, é como eu disse, às vezes, nós não damos muito valor ao ensino. Mas você sabia que o movimento pentecostal, Jesus sempre batizou com o Espírito Santo, né, irmãos? Ora mais, ora menos. No decorrer da história da igreja, ele sempre batizou com o seu Espírito Santo, ora mais, ora menos. Mas o movimento pentecostal que se iniciou ali, né, que a grande notoriedade foi em 1906, não é isso? Ali na Azusa Street, os irmãos já devem ter, nós até passamos por lições falando sobre isso. Mas você sabia que o movimento pentecostal mesmo, ele começou numa escola de ensino bíblico? Quantos sabiam disso aqui? Levanta a mão. Ninguém? Começou, olha aí, espere, a palavra de Deus, ela promove isso, a palavra de Deus promove avivamento. A bem da verdade, irmãos, cuidado com essas igrejas que tem muito movimento e pouca palavra. Tem que ter palavra. Se não tiver palavra, irmãos, cuidado com esse avivamento. Cuidado com esse avivamento. Pode não ser avivamento, pode ser apenas movimento, mas não avivamento. Agora, o movimento pentecostal, como um genuíno avivamento da parte de Deus, ele começou numa escola de ensino bíblico em que o professor desafiou seus alunos. Se o batismo com o Espírito Santo era só para a época apostólica ou era para os dias deles, desafiou eles a buscar. Jesus batizou eles com o Espírito Santo e culminou nisso que é hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus? Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, louvado seja Deus. Olha aí, ensino bíblico, era um professor ensinando a palavra de Deus. Ele desafiou seus alunos a buscar. Jesus chamou eles e hoje está aí. Daniel Berg e Gunnar Viggs vieram de lá. Então hoje está aí, irmãos, mas começou aonde? Uma escola de ensino bíblico. A Bíblia Sagrada diz que o livro da lei estava esquecido. Estava como um objeto esquecido dentro do templo no reinado de Josias. Josias agora empreende uma reforma, restaura o templo. Aí diz a Bíblia Sagrada que o sumo sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei, segundo Reis 22:8. Ele diz assim para o escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Quando ele lê aquelas palavras, a Bíblia diz que a partir do momento que o livro é encontrado, certamente aquele rolo, um exemplar do Pentateuco ou do livro de Deuteronômio, pode ser, nós não sabemos ao certo, mas no momento que foi achado e foi feita a leitura, um grande avivamento foi derramado sobre aquela nação. Por quê? Através do ensino da palavra de Deus. Todos os bons reis de Judá foram homens que promoveram o ensinamento da palavra. Josafá é também um exemplo, porque diz a Bíblia Sagrada que ele separou levitas, sacerdotes, que iam entre o povo ensinando a palavra de Deus. Então, irmãos, o ensinamento da palavra traz avivamento, ganhar almas para Jesus, porque quando há avivamento, há conversão de almas. Segundo objetivo da escola bíblica dominical, desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. A escola bíblica dominical ela tem esse objetivo.
Novamente aqui eu me volto e aqui, irmãos, estou me colocando sob esta palavra, porque também sou professor na escola bíblica dominical. E como tenho me despertado a partir desse trabalho? Porque como é que você vai contribuir para o desenvolvimento da espiritualidade dos seus alunos, para o caráter dos seus alunos, se você nem sabe o nome dele? Se você nem sabe, tem intimidade, tem proximidade com ele? Você tem que estar perto, você tem que se aproximar. Você tem que ter um envolvimento com a sua classe, porque a escola bíblica dominical, ela objetiva isso, espiritualidade e caráter cristão. Ou seja, o professor, ele tem que ter um cuidado de levar a sua classe, ou seja, ele nunca pode esquecer, irmãos, porque a escola secular, ela visa o intelecto, mas a escola bíblica dominical visa também o intelecto, mas prioritariamente o coração. Ela vai no coração, porque traz o ensino da palavra de Deus. Então você nunca pode perder de vista a espiritualidade. O professor, ele pode ser muito abalizado, ele pode ser um erudito, ele pode ter um conhecimento tremendo, mas ele não pode chegar diante da classe e simplesmente passar conhecimento, sem se preocupar com a espiritualidade dos alunos. E aqui entra também outro quesito importantíssimo, a vida do professor. A sua aula vai ter mais efeito e mais poder quando ele viver aquilo que ele está ensinando. Conta-se, se é uma ilustração ou um fato, não sei, mas conta-se que certo professor estava ministrando e ele usava toda a sua verbosidade, toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, o seu belo português, e ele notou que um dos alunos estava ansioso para fazer uma pergunta, para falar algo, melhor dizendo, para falar algo. E ele então concluiu o tópico, deu a oportunidade ao aluno. Quando o aluno, meu Deus, quando o aluno levantou e falou, o aluno foi incisivo e direto, falou: o que tu fazes não me permite ouvir o que tu dizes. Então o testemunho do professor é fundamental. Seu aluno tem que olhar para você e ver Cristo na sua vida. Seu conhecimento, a sua bagagem, tudo isso contribui, soma ao seu ministério. Mas ele tem que olhar para você e ver que realmente você está comprometido com aquilo que você está ensinando. E por fim, irmãos, para concluir a nossa palestra, nós vamos realizar o seguinte: preparar o cristão para o serviço do mestre. Voltamos novamente aqui, irmãos. Voltamos novamente aqui. A escola bíblica dominical, ela forma obreiros. Ela prepara obreiros para a casa do Senhor. Então a escola bíblica dominical tem essa visão. Por quê? Porque nós temos etapas. A pessoa aceita Jesus, ele cresce em Jesus e ele se torna apto para servir a Jesus. São 3 etapas. Ele aceita, ele cresce e ele serve a Jesus. Tudo Jesus, tudo em Jesus e tudo para Jesus. Amém? Então ele tem que aceitar a Jesus primeiro. Mas ele tem que desenvolver a sua espiritualidade. Os irmãos sabem, a crente que pessoas que aceitam Jesus, mas ele não cresce, ele fica sempre naquilo. Mas a igreja tem que ter esse cuidado de desenvolver a espiritualidade dele para que ele venha ser apto para o serviço, para a obra. Amém, irmão? Isso é importantíssimo. Então nós estamos concluindo aqui, não vamos estender mais, até porque o nosso horário já está avançado. E nós queremos encerrar deixando este alerta para as igrejas do Senhor, para a igreja do Senhor, para os professores da escola bíblica dominical, que aqui estão, superintendente, o nosso superintendente não está presente hoje, vai estar presente amanhã, pastores, todos estão envolvidos na tarefa, na promoção da escola bíblica dominical, todos. A escola bíblica dominical, irmãos, que começou com um número pequeno de crianças, quando Robert, 4 ou 5 anos após, ela já contava com 250 mil alunos matriculados. Ela foi crescendo vertiginosamente. E segundo o pastor Antônio Gilberto, hoje já são mais de 120 milhões de alunos no mundo todo. Então a escola bíblica dominical, ela é fundamental. Precisa se investir, precisa se trabalhar, o professor precisa se mostrar empenhado. Eu quero aqui contar um exemplo, isso é para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus. Eu quero aqui contar um exemplo nosso aqui. Não estava nem havendo aula com os jovens aqui, a classe dos jovens tinha praticamente acabado. E eu fui até o pastor, conversamos, na verdade, pastor, vamos abraçar, nós não podemos admitir continuar dessa forma, porque quando eu vim para cá, ali era 2, 3 bancos ali fora, só de jovens. E abraçamos e nos envolvemos, pessoas nos ajudando, pessoas do nosso lado. Você vem aqui numa escola de domingo de manhã, a última agora teve 3 bancos ali fora. Então por quê? Porque a classe, ela percebe quando o professor está desmotivado e percebe também quando ele está motivado, quando ele está abraçando a causa. Então nós precisamos investir. Que esta conferência, irmão, que vai continuar amanhã também,
Nós vamos ter aqui pastor Joel Machado ministrando, vai estar trazendo uma palestra para a igreja. Ele vai estar falando sobre a importância do ensino bíblico para a igreja. Ainda bem que eu falei antes dele, né, irmão? Se falar depois do pastor Joel, fica complicado, né, irmão? Ainda bem que eu fiquei nesse trecho, eu já falei depois de Gel. Falar depois de Gel